Sabe qual é a causa número 1 de reprovação em concursos e vestibulares no Brasil? Não só concursos e vestibulares. Causa número 1 de fracassos e desistências em graduações. A causa número 1 de fracassos na vida profissional. Falta de foco. Pura e simplesmente. No meu livro Arte da Aprovação eu conto, né, que uma das coisas que mais me surpreendeu foi quando eu comecei a tentar assistir aulas a sério e descobri que eu não tinha essa capacidade. E pouca gente para notar que o foco é como um músculo, você tem que treiná-lo. Por exemplo, se você nunca fez força na sua vida, se foi sedentário a tua vida inteira, você não está acostumado a pegar peso, você nunca fez nada, tá bom? E aí você tem que pegar um botijão de gás. Você não consegue pegar o botijão de gás, meu filho. Não é assim, mas eu preciso pegar, então agora vai surgir força. Não, se você não treinou, se os seus músculos não estão ativados, você não vai conseguir fazer. Uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida... Deixa o ônibus passar. O ônibus não, caminhão passar. Uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida foi treinando lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, para fazer barra, eu e um amigo meu, e eu não conseguia fazer barra de jeito nenhum, né? Eu fazia força, eu me peidava tudo e não levantava o corpo. Meu amigo, a mesma coisa, e veio um senhorzinho assim, todo tortinho, todo decrépito, o senhorzinho foi lá na nossa frente, fez 15 barras como quem não faz nada e foi embora. Falei, caraca, cara, olha aqui. Isso é o quê? É o poder da prática, é o poder do desenvolvimento. Ele já sabia ativar os músculos, eu não sabia. E muitas vezes, quando você está no começo da vida de estudos, o que você sente? Você sente um desespero, porque você olha para o nível de foco que você precisa ter, você olha para as aulas que você precisa assistir, você olha para os conhecimentos que você precisa ter para passar naquela prova e aquilo parece impossível. Porque no nível em que você está agora, de fato, é impossível. Só que sabe como é que você sobe de nível? É igual um jogo, cara. Você já jogou qualquer jogo que seja, que tenha níveis. O que acontece? Se você tenta chegar e fazer as missões dos níveis mais difíceis, mais elevados, você perde inexoravelmente. Você perde, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Você não consegue, você não tem a habilidade, você não sabe que botões apertar, o seu personagem não está com o nível necessário para realizar aquelas ações. Mas se você vai crescendo gradualmente nos níveis, quando você chega lá no último nível, aquilo que parecia antes impossível, agora é possível. A mesma coisa vale nos estudos. Você precisa começar a treinar o seu foco. Lá no livro Arte da Aprovação, que eu te convido a ler, se você não leu ainda, eu conto, por exemplo, como que eu fiz para começar a ter foco nas aulas. Foi uma coisa vergonhosa, mas eu tive que fazer isso porque eu não conseguia fazer de outro jeito. Eu comecei assistindo 30 minutos de aula por dia. No curso online de matemática, o que eu fazia? Eu via uma aula, fazia uma lista de questões relativa àquela aula e acabou. Eu não conseguia fazer mais do que isso porque eu era muito vagabundo. Eu não tinha foco nenhum. Se eu forçasse a barra, eu estava fingindo que estava estudando. Eu não estava estudando de verdade. Então, em vez de ficar fingindo, eu preferi fazer o quê? Eu preferi levar a sério o meu processo de crescimento. Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a treinar na academia com o professor Igor, meu grande amigo, forte abraço aí pro professor Igor, né? Ele falou para mim, você tem que olhar para o crescimento percentual. Você não tem que olhar para a quantidade absoluta. Se você ficar olhando para a quantidade absoluta, você desanima. Mas se você olhar para o percentual, você consegue ver que você está crescendo. Então, se você não fazia flexão nenhuma e agora você está fazendo uma, cara, você cresceu infinitos por cento, você saiu do nada para alguma coisa. E agora você vai crescer percentualmente. Você vai sair do 1 para o 2, você cresceu 100%, 2 para o 4, 100%. Tá entendendo? É isso que você tem que olhar. E a mesma coisa eu apliquei para o estudo, para crescer a minha capacidade de foco e de concentração, que eu não tinha nenhuma. Então, eu fui de 30 minutos para 1 hora, de 1 hora para 2 horas. Quando chegou no final do ano de 2017, eu comecei em novembro. Em dezembro, eu já estava conseguindo assistir 4 horas de aula, mais prática de exercício. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu não imaginava que eu seria capaz de fazer isso um dia. Assim como quando eu comecei a ler, eu não imaginava que eu ia ser capaz de crescer. Eu comecei a ler, eu não aguentava ler mais do que um parágrafo. Eu li um parágrafo e já começava a ficar desfocado. Um dos primeiros livros mais densos que eu li, a burrada que eu fiz, né? Eu fui ler o livro do Nietzsche, cara. Eu peguei Além do Bem e do Mal. Tá bom, aí peguei pra ler, sem base filosófica nenhuma. Foi porque eu tinha um professor de filosofia. Eu tive 2 professores de filosofia no ensino médio. Um foi muito bom, né? O professor Renan, forte abraço pro professor Renan. E o outro professor foi o professor. Né? E esse outro professor falava muito bem do Nietzsche. Não, porque tem que ler Nietzsche, que Nietzsche é isso, Nietzsche é aquilo. Beleza, aí eu fui ler Nietzsche, né? Comprei o livro na banca de jornal lá perto do Fórum, no centro do Rio. Comprei o livro, cara.
eu li a primeira frase, não entendi nada. E aí eu li a segunda frase, não entendi nada também. E eu tentava ler o parágrafo e não saía do lugar. Mas aí o que eu fiz? Bom, não vai dar pra fazer muito. Então eu vou ler de parágrafo em parágrafo. Foi o que eu decidi fazer. Cada dia eu li um parágrafo. Mesmo sem entender muita coisa, eu ia lendo um parágrafo. E aquilo me fez bem, né, no sentido de prática de leitura. Depois eu fui ler alguns outros livros, né, eu fui ler logo em seguida O Senhor dos Anéis, primeiro o Hobbit, e também eu tinha muita dificuldade de foco. Eu não conseguia ler um capítulo inteiro, então eu fui lendo página por página. E logo, eu nem percebi o processo acontecendo, eu nem sei quanto tempo demorou, mas logo eu estava conseguindo ler um capítulo inteiro. A leitura estava me prendendo, eu estava começando a saborear as palavras, saborear o conhecimento que estava ali à minha disposição. Isso é uma coisa que eu gostaria que todo mundo experimentasse. Esse crescimento gradual fornece a você a capacidade de, passo a passo, chegar onde você deve chegar, para aqueles objetivos que você tem de estudos. Eu mostro todo esse processo para você no meu livro A Arte da Aprovação. Se você não leu, leia aqui embaixo, o link está na descrição, tá bom? E lembre-se disso quando você ficar desanimado, quando você olhar assim e pensar, cara, mas eu tô começando do zero, eu tô muito longe, eu não vou conseguir nunca. Fala, não, nunca é muito tempo. Talvez você demore um mês aí para chegar num nível de foco legal, mas treine o seu foco. Treine o seu foco. Cresça gradualmente, fortaleça os músculos do foco. Daqui a um mês a gente conversa. Você vai ver que eu tô certo. Forte abraço. Fica com Deus. Leia o livro.